Muita gente tem me perguntado sobre a questão do Barba no último domingo, que o Guilherme Frossart, trabalhei muito tempo com o Guilherme, e eu acredito muito nas palavras do Guilherme. Eu acho que o Guilherme não entraria numa dessa de levantar uma questão sem confiar na pessoa que passou a informação para ele. E isso pode acontecer no futebol. Hoje lá na rádio a gente lembrou do Cuca, em 2011, no empate contra o Ceará, na Arena do Jacaré, em 2011, o Cuca chegou no vestiário e pediu demissão, entregou o cargo. E aí ali dentro ali do vestiário mesmo, os dirigentes do Atlético, junto com alguns jogadores importantes daquele elenco em 2011, refizeram a cabeça dele e não, vamos bola para frente, vida que segue. Depois isso foi externado, mas bem depois do ano de 2012, que o Atlético foi bem no Campeonato Brasileiro, e aquilo ali foi externado. Eu não duvido que possa ter acontecido mesmo o pedido do Barba ali para não continuar. Acho que foi demovido da situação. Mas enfim, o Barba vive uma situação bem complicada, né? Que 4 dias antes daquele jogo ele tinha exposto, né? Deixado muito claro ali que no time, no elenco, né? Tinham jogadores que não tinham a intensidade que pedia, não tinha a entrega que era necessária no esporte, que às vezes não tinha uma ligação mais concreta junto ao seu torcedor, para aquilo que o torcedor esperava de jogo do Atlético. E o Barba continua. Eu acho que as respostas precisam acontecer, mas um ponto importante, Pedro, que eu queria te ouvir, o Barba também, depois de ter feito a exposição que ele faz, de ter as colocações que ele tem depois do jogo contra o Juventude, na Sul-Americana, ele precisava dar uma resposta na escalação. E eu achei a escalação dele pouco agressiva para aquele momento do Atlético. Eu achei uma escalação pragmática. Eu acho que o Barba poderia ter colocado um pouco mais de fogo no parquinho, poderia ter bancado o que ele falou na coletiva, mas é aquela coisa. A coletiva dele de domingo já foi uma coletiva muito mais de panos quentes. A gente não sabe, infelizmente, não tem esse acesso completo. Hoje em dia a gente não vê treinamento. Isso, infelizmente, é algo que eu lamento. Eu gostava de acompanhar treinamento também por isso. Não, era bom demais. Era bom demais, porque se tivesse o treinamento da sexta-feira, se a gente tivesse acompanhado, dava para saber, pelo menos pelo nosso feeling, qual era o clima que estava lá no Atlético. Então o Barba foi por uma via mais pragmática, tanto na coletiva como principalmente na escalação contra o Curitiba. Não achei o desempenho positivo contra o Curitiba, mas, sendo bem sincero com vocês, a atuação contra o Juventude, para mim, foi a pior do trabalho do Barba por quilômetros. Foi uma atuação muito ruim. O Atlético venceu mais pela ineficiência e pela baixa qualidade do adversário do que por mérito próprio. Então, eu acho que passa muito também pelo que ele vai fazer quinta-feira. Quinta-feira ele tem uma excelente oportunidade para chegar e dar uma revolucionada, fazer justamente o que você falou. Foi uma escalação pouco agressiva, eu já achei pragmático, acho que ele foi muito conservador, poderia ter dado uma chacoalhada maior. Ele tem essa oportunidade, porque o jogo contra o Ceará, a Giovana trouxe muito bem, é um time que está no momento de ascensão na Série B. 69% de aproveitamento sob o comando do Mozart em 2026. Pois é, Mozart, grande Mozart. 21 aqui. Bingão do Mozart. Bingão do Mozart, eu rachava de rir dessa. E outra coisa, é um jogo de Copa que ele já não vai ter o Lodge no Brasileiro. Então ele vai precisar pensar uma alternativa para enfrentar o Flamengo. O jogo contra o Flamengo eu já sou totalmente favorável que ele seja pragmático mesmo. Sim. Porque o torcedor que me desculpe vai ficar insatisfeito, mas o Flamengo é favorito. Muito. Sim. Mas aí chega lá contra o Flamengo e coloca o Alonso como lateral Isso é esquerdo e não uma coloca coisa o que, Pafini. nossa senhora. Mas isso pode acontecer, viu, Giovana? Tem grande chance, Sim, viu, Giovana? e por isso que eu me estressa, porque pra mim é bizarro. Ele não ter nem relacionado o Pacini pro jogo contra o Curitiba. Não só contra o Curitiba, contra o Santos também. Chegou da Venezuela, não levou ele pra Santos, mandou o menino voltar pra BH. Sendo que ele tem que revezar com o Lodge. O Lodge não tá aguentando mais, gente. E o Pacini é muito bom. E como que você tá vendo esse momento do Atlético, tanto dentro de campo como fora de campo? Porque tudo espirra aqui, né? Sim, querendo ou não, muda muito o time. Eu acho também que a escalação contra o Coxa poderia ser totalmente diferente. A postura da equipe também, com certeza, vocês já falaram sobre a postura do Lianco, pra mim, mais uma vez.
horrorosa. Pode falar, pode ficar à vontade. Horrorosa, a gente sabe do potencial que o Lianco tem como zagueiro, a gente sabe do potencial que ele tem como atleta e principalmente como ídolo, que ele pode conquistar ainda mais dentro do clube, mas a forma que ele vem atuando em jogos que são extremamente importantes não é assim que funciona, porque o time tava perdendo de 1-0, fica brigando com o Ronier, gente. Falando que, pede pra sair. A mesma coisa do Lodge, perguntando pro Renato Marques, falando que o Curitiba é pequeno. A gente sabe da história dele com o Atlético Paranaense, mas isso não é o momento, não era o momento de ter feito aquilo. E isso reflete, querendo ou não, reflete no técnico, reflete na diretoria e nos atletas. E o torcedor fica como? Totalmente desnaturado. O Atlético fez um pacote de ingressos pra Copa Sul-Americana, não tivemos nem 20 mil torcedores contra o Juventude. 18 mil. Então, nem 20 mil. E pacote de ingressos estavam... 4 ingressos. Então, 4... 3 da primeira fase e 1 da extra. Por R$75. Tá no preço, tá no valor, assim, superior. Então, isso mostra o afastamento do torcedor do Atlético para com o momento que o Atlético vive, né? E quando eu falo momento, eu não tô falando só de agora, eu tô falando de 24 para cá, né? O torcedor do Atlético foi muito maltratado, né? Foi muito lenhado. Então, a dor da Libertadores pesa, a dor da Copa do Brasil pesa. E aí vem o ano de 2025, 24 já lutou contra o rebaixamento, 25 luta contra o rebaixamento novamente. Então, eu acho que esse combo, né, a perda da Sul-Americana também agora, foi terrível. A forma como foi, gente. A forma que foi. Então, isso também reflete aqui, né, Popó? Cai tudo aqui. Elton, sabe uma coisa que me preocupa muito, e foi uma bola muito bem levantada pela Giovana, é que a gente está falando de um técnico que para mim é super coerente, tá? Eu acho que o Barba não é nada incoerente, pelo contrário, para mim ele é a pessoa mais lúcida dentro do departamento de futebol do Atlético inteiro. Sim. E a partir do momento em que a gente tem a informação de que o Pacini ia ser titular lá no jogo da Venezuela, e só não foi por causa de problemas ali virais, né, estomacais, na sequência ele perde espaço e não é sequer relacionado para 2 jogos do Brasileiro. E chega um momento em que o Lodge não vai jogar e você vai ter que improvisar o que para mim é o pior jogador do Atlético na temporada, que é o Júnior Alonso. Você tem um grave problema assim de Barba. Cara, o que tá acontecendo? Sim. A gente não consegue, eu não tenho essa resposta, Sim. Você não tem essa resposta, a gente não consegue entender onde no meio do caminho tá acontecendo um buraco de informação que a gente não consegue entender. Por que o Pacini sai de ganhar minutos para ser um jogador utilizável, para ser um jogador que pode eventualmente entrar em necessidades, para ser cortado, para improvisar Júnior Alonso? Um jogador que a gente já sabe, e é informação do HG, que provavelmente não fica pro restante da temporada. Isso. Então, existe uma lacuna aí, e é por isso que o Barba tem que se posicionar melhor em relação à escalação. O Pedro falou sobre o pragmatismo que ele coloca em campo, mas ele tem a faca e o queijo na mão agora, Thiago. Ele tem o momento ideal para fazer a mudança brusca que ele quiser. Se ele cismar que quer jogar o brasileiro com o time sub-20, ele vai ter apoio irrestrito da torcida, da crítica, talvez não lá de dentro do departamento de futebol, né? Porque eles não vão aceitar que seja exposto tantos erros assim. Mas é muito estranho que ele seja pragmático no momento que ele tem mais liberdade para fazer mudanças. Porque se ele insistir com o que a gente já sabe que não tá dando certo, cara, daqui a pouco vai virar contra ele. Daqui a pouco a gente vai estar aqui questionando ele. Barba, mas peraí, você coloca que tem problemas. Você mete o mesmo time não rende. Você vai pro jogo seguinte com o mesmo time de novo, e se virar contra ele, cara, vai ser um problema. Aqui eu posso fazer um paralelo sobre coragem, sobre ter convicção em algumas coisas. Muitos torcedores não gostam disso, de fazer o paralelo Atlético-Cruzeiro. Mas às vezes eu acho que é necessário. Como que o passo da coragem, ele é muito valioso no futebol. Vocês lembram daquele jogo, Cruzeiro e Fluminense, no ano passado? Era a volta do Fluminense depois de um ótimo Mundial, era a despedida do Arias. Sim, no Maracanã. No Maracanã. Quem foi o lateral do Cruzeiro? Cauã Prates. Cauã Prates. Quantos anos que o Cauã Prates tinha naquele momento? 16. Marcou Ele fez 16. Ele ia fazer 17. Ele faz 17 Ele faz 17 12 de agosto. É o dia que ele vai pra Dortmund. Ele tinha 16 anos. Futebol. O Arias não viu a cor da bola. Pois é, marcou e marcou muito bem. Marcou muito bem, anulou. Menino. Anulou. O menino anulou o Arias. No futebol tem hora que você precisa ter coragem para as coisas. É isso. Você precisa pegar e falar assim, cara, não é só precisar, não. Eu tenho que ter. Não é precisar ter coragem, não. É ter coragem de fazer as coisas. Até porque o Atlético não vai ao mercado atrás de uma Não vai, não tem. Não tem. Então, eles precisam ser colocados à prova. Ficou atrás do Juninho Capixaba, tem pau? Depois nem...
Juninho Capixaba. Sim. Ficou atrás do Juninho Capixaba um tempão e depois nem sequer contratou. E até um outro ponto também de quem não tá sendo nem relacionado. Ivan Roman. Nossa, Depois esse do- daí Eu não Depois- consigo entender. eu também não Depois entendo. do jogo no Maracanã. Então, e pega a cronologia dos fatos, Giovanni. Ele vai bem contra o São Paulo, faz o gol contra o São Paulo. Aí depois tem o jogo contra o Fluminense. Sim. Contra o Fluminense. Ele falha, mas Gente, tudo bem. a falha Ele dele... foi o menor dos problemas. Peraí. Acontece. Falha. É o que O Lianco falhou domingo, o gente. Sérgio Ramos... Sérgio Ramos. O Lianco fez... Aquilo é falha, Muito pior. grosseira, Sim. grossa, inaceitável. Que o Roman fez. A do Roman é de jogo. Pode acontecer com qualquer jogador. Aí o menino simplesmente evapora. Não, mas assim, Não tem mais o Roman. se o técnico for coerente, o Lianco nem no banco, né? Não, Nos o próximos Lianco jogos. tem que ser chamado a atenção, Lianco né? nem no banco nos próximos jogos. Por tudo. Lianco, vai comer banco, vai ver como que é o futebol aqui da casinha. Porque o que você fez é inaceitável. Sabe o que é pior? Que eu duvido que o Lianco vai pro banco. Não, e aqui? Mas seria um erro dele. E, velho, vamos lá. Aí a gente pode começar a questionar o Eduardo Isso é Domingos. questionável, sim, se ele não botar o Lianco no banco. O Lianco tá jogando gente? nada, gente. É. O Lianco, gente, passou por uma lesão grave. Ele pra mim, eu, como o Breno me chama, né? O Dr. Elton. Doutor Elton. Dr. Elton, pós-graduado, né? Fiz faculdade de medicina, mas é aquele negócio que você, por tempo que você... Gente, eu trabalho com jornalismo esportivo, vai dar 25 anos. Aqui em Belo Horizonte, acompanhando os clubes, 15 anos. Então, alguma coisinha você vai pegando de bobeira ali. O Lianco teve uma cirurgia de tendão que abre Sim. atrás do pé aqui todo. É uma lesão grave. Eu acho que ele precisava de tempo e ir voltando com tranquilidade. Mas o Atlético não tem dado tranquilidade ao seu treinador para colocar os caras de forma gradativa. Mas aí eu tenho muito medo desse respaldo que você tá falando. Então, é isso. Sabe por quê? Porque o próprio... Você não precisava nem ter ido no Cauã, no exemplo do Fluminense, não. Aham. O próprio Barba já mostrou esse tipo de coragem quando ele, uma semana antes do jogo contra o Grêmio, se eu não me engano, a gente questiona ele na coletiva: Barba, e a situação do Cissé? Não é melhor você ter um volante como o Cissé no seu time? Ele fala: não, o Cissé ainda tá sendo trabalhado, não tá pronto e tudo mais. Quanto o Grêmio No ainda jogo era o Lucas seguinte... Gonçalves. Lucas ele é- Gonçalves, não, Lucas Gonçalves é contra o Grêmio. É. Aí depois que é a volta Sim, dele. depois- E no jogo Contra a seguinte, o Cissé aparece como Aparece titular. assistindo. O Barba tem coragem de fazer isso. O meu medo é, ele está perdendo essa coragem por algum motivo? Pela pressão de cima? Diretoria? É porque eu acho que o macro do Atlético faz com que a lupa seja maior nos jogadores, né? O Atlético pode... Qualquer sequência ruim faz o Atlético pensar em briga contra o rebaixamento. Tchau, irmão. Tchau. A gente se encontra mais tarde. Falou. Sempre. Tchau. Beijo, viu? Beijo. Beijo do Magro. Amanhã a Gajeta de volta. Fala galera, se você ficou até aqui, respeito máximo, valeu? De verdade, isso aqui é paixão do Atlético Mineiro, correndo na veia, muito bom, né? Agora faz o seguinte para fechar com chave de ouro, tá? Deixa o seu like aí para ajudar o canal a entregar cada vez mais. Se inscreva no canal, ativa o sininho de notificação, tá? Para não perder nada, que vem aí conteúdo, notícias insanas aí do Galão. Compartilhe esse vídeo com galera que curte o Galo, entendeu? Pessoas que vivem o Galo, tá? E comenta aí, deixa a sua opinião em relação a tudo que foi falado no vídeo, tá bom? Deixa a sua opinião. Isso aqui é Galão da Massa, então seja muito bem-vindo, fica à vontade, que foi criado para você esse canal. E é isso aí, vamos ficando por aqui, a gente se vê no próximo vídeo. Até mais, valeu galera, fui!